Olá pessoal, boa noite, sejam muito bem-vindos ao nosso podcast, cujo tema é literatura indígena, cosmologias ancestrais e a palavra como território. Hoje nós vamos caminhar por um território que não é só narrativo, mas espiritual, político e ancestral. A literatura indígena brasileira e suas cosmologias. Eu sou a Maria Luísa, estudante de letras da Universidade Católica de Santos, e estou aqui com o meu amigo Vitor Emanuel, e nós iremos seguir agora com o tema. Olá, Maria, boa noite. E quando falamos, Maria, de literatura indígena, não estamos falando de um bloco único. Estamos falando de mais de 300 povos, mais de 270 línguas e de modos muito diferentes de ver o mundo, de habitá-lo e de narrá-lo. Sim, Vitor, é como diz o xamã Davi Copenaua. Nós, Yanomami, não escrevemos para guardar palavras. Nós falamos para que elas voem. E o nosso primeiro tema mesmo do nosso podcast é a literatura indígena contemporânea. O que é literatura indígena? A literatura indígena nasce da oralidade, mas não se limita a ela. Quando um autor indígena escreve, ele está corporalizando a voz da aldeia no papel. Como diz Daniel Munduruku, a palavra é corpo e corpo é memória. Isso significa que a literatura indígena não separa texto, espíritos ou território, ao contrário da tradição ocidental que fragmenta tudo. Isso gera uma ruptura epistemológica. A filosofia indígena não entende o mundo como recurso, mas como parente. A escrita indígena nasce dessa relação afetiva, sagrada e política com o mundo. Ayrton Krenak, palavra como ato de manter o céu no alto. Krenak é um dos grandes filósofos do Brasil contemporâneo. Em Ideias para Adiar o Fim do Mundo, ele escreve: a humanidade perdeu sua capacidade de suspender o céu. Ele interpreta o fim do mundo como apocalipse, mas como perde do vínculo com a terra. E o vínculo para ele é poético e cosmológico. Ele diz sobre o Rio Doce: quando o rio morreu, morreu um pedaço do meu corpo. A literatura de Krenak é um chamado ontológico, a retornar à terra como quem retorna a um parente. Em Metade Cara, Metade Máscara, Potiguara expõe feridas coloniais com sensibilidade poética. Carrego no rosto a memória de séculos. Minha pele fala. Ele narra a violência histórica contra as mulheres indígenas, a diáspora interna, a urbanização forçada, mas também narra cura, reconstrução, corporeidade e afeto. Potiguara é uma ponte entre passado e futuro. Ela reinventa a identidade indígena feminina do Brasil contemporâneo, não como estereótipo, mas como protagonismo. Munduruku rompe com a ideia de que o indígena é passado. Ele afirma: nós nunca fomos o passado. Estamos vivos, criando e reinventando o Brasil. E na obra O Caraíba, ele traz uma crítica suave e profunda ao imaginário do branco visto pelos Munduruku, revelando como o olhar indígena nos devolve como estranhos e não como padrão civilizatório. Em A Queda do Céu, uma obra monumental de Copenaua, denuncia a violência ao garimpo, a violência e o contato forçado com os brancos, mas também oferece um tratado cosmológico. O mundo é sustentado pelos espíritos Xabiri. Se eles fossem embora, o céu desaba. Essa frase poderia estar em Heidegger. Não sei falar esse autor, gente. Mas nasce na floresta.
Para Schopenhauer, palavra é xamanismo. Ele escreve para afastar o colapso do mundo literal. Território como corpo, memória como continuidade, a escrita como resistência, denuncia a política como direito à vida, multiplicidade de mundos. Uma ontologia onde natureza não existe, tudo é parente. E agora, no nosso próximo assunto, cosmologias, mitos, filosofias e línguas indígenas. Para muitos povos, especialmente os Tupi-Guarani, a palavra não descreve o mundo, ela cria o mundo. O termo Nhê significa a palavra alma vida, ao mesmo tempo. A palavra é o que nos faz caminhar. Provérbio Guarani. É como se cada frase fosse um ritual. A escrita indígena não é estética literária, é cosmopolítica. Aqui você pode trabalhar 3 exemplos. O mito da criação Yanomami. O mundo nasce da queda dos antigos ancestrais e da dança dos Chapiri. O mito revela origem cosmológica, ontologia do espírito, interdependência entre humano e não humano. O herói Macunaíma, na tradição Penon. Antes de Mário de Andrade reescrever Macunaíma, já existia como mito Penon. Macunaíma é o herói sem caráter, porque tem todos os caracteres, ao mesmo tempo ele é multiplicidade. A filosofia guarani do bem viver, Teco Porã, é uma ética da harmonia com o corpo, com a terra, com os parentes, com os espíritos, uma filosofia radicalmente anti-individualista. As línguas indígenas não são só sistemas gramaticais, são modos de perceber o real. Por exemplo, em muitas línguas não existe a separação rígida entre natureza e cultura. O tempo é ciclítico, não linear. A identidade é relacional, não individual. E quando essas línguas são escritas, elas territorializam o papel. Elas recuperam mundos inteiros. A literatura indígena é memória contra o apagamento. É denúncia contra a violência. É utopia contra o desespero. É poesia contra o silenciamento. E como diz Brenak, contar histórias sempre foi o nosso jeito de manter o céu no lugar. A literatura indígena é um dos maiores patrimônios culturais do país. É a maior riqueza do Brasil. E ela nos lembra que existir é tecer relações. E que o mundo só continua de pé enquanto houver quem sonhe, cante e conte histórias. E é isso, gente. Muito obrigada por nos escutarem até aqui.